Olá, um bom dia para você. Hoje é 4 de agosto de 2026, o AB1 de hoje está no ar. Lembrando, é claro, que você é nosso convidado a acompanhar a nossa programação aqui pela tela da TV Asa Branca, mas também pelo portal G1 Caruaru e região e pelo Globoplay. Basta você direcionar a câmera do seu celular aí para esse QR Code que você acompanha aqui na tela. Seja bem-vindo para ficar muito bem informado agora com as principais notícias de Caruaru e região. E ao vivo com a gente tem Fábio Gomes, Joel Almeida e Aline Melo. Fábio chega com os destaques do nosso portal G1, Caruaru e região. Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo. Oi, Jaira. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de terça-feira. Um dos principais aqui no G1 foi de um caso que aconteceu no município de Capoeiras, aqui no Agreste Pernambucano. Um vídeo que circula nas redes sociais e que chamou muita atenção mostra o momento em que um homem é atacado por uma cobra, no momento em que ele tenta afastar esse animal em uma estrada de terra, utilizando um pedaço de madeira. Esse homem não teve a identidade divulgada. Segundo os hospitais da região, ele foi hospitalizado e continua hospitalizado no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, e daqui a pouco eu volto trazendo mais detalhes e também orientações sobre os especialistas que eles repassam para o caso de alguém encontrar alguma cobra no meio do caminho ou em outros lugares. Jaira. Muito obrigada, Fábio. Até mais tarde. Joel Almeida vai trazer informações sobre o direito ao benefício da prestação continuada, o BPC, para crianças autistas. Bom dia, Joel. Oi, Jaira, bom dia também para você que está junto da gente. A gente vai falar sobre o BPC Loas, benefício de prestação continuada, que é pago pelo INSS no valor de um salário mínimo e pode ser concedido a pessoas com autismo. A gente vai explicar quais são os primeiros passos, qual a documentação, quem é que tem direito, todos os critérios básicos e o que é analisado, por exemplo, na perícia médica do INSS. Daqui a pouco eu volto com todas essas informações, junto com o advogado previdenciário que vai tirar todas as dúvidas. Esse é um dos meus assuntos hoje aqui no AB1. Jaira, eu volto com você. Até daqui a pouco, Joel. Muito obrigada pelas suas informações. E hoje tem cobrança no Minha Comunidade. Vamos voltar àquela área onde funcionou durante muitos anos o Comércio Futebol Clube, aqui em Caruaru. Não é isso, Aline? Bom dia para você. É isso, Jaira. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Desde 2023 que a TV Asa Branca acompanha essa situação, estamos aqui mais uma vez para atualizar a população sobre esse caso e para cobrar também, daqui a pouco. Muito obrigada pelas informações, até mais tarde. E aqui também no AB1 a gente vai falar sobre o atropelamento de animais, inclusive em casos de atropelamento acidental. De quem é a responsabilidade com os custos para a recuperação do pet? A gente vai mostrar o caso do Simba, um cachorrinho que já foi tema das nossas reportagens aqui no AB1. Ele ficou conhecido por estar sempre presente em celebrações religiosas na comunidade em que vive. Ele foi atropelado e a gente vai contar essa história daqui a pouquinho e tirar as dúvidas sobre as responsabilidades também. Tudo isso a partir de agora no seu AB1. Vamos juntos aqui na tela da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e região também e pelo Globoplay. E tem o QR Code que eu já falei para você no início, aqui aí na tela, sempre aparecendo para que você direcione aí a câmera do seu celular para ficar bem informado. E vamos ver agora como é que está o tempo aqui em Caruaru nesse instante? Agora 11 horas e 51 minutos aqui na capital do Agreste, a previsão é de um dia de sol entre nuvens. À noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura máxima está marcando 24 graus e a mínima deve ficar na casa dos 18 graus. Hora da cobrança no Minha Comunidade de hoje. Vamos falar mais uma vez sobre o novo espaço do Biesp aqui em Caruaru. A nova unidade vai funcionar no local onde funcionou o antigo Comércio Futebol Clube. Aline Melo está ao vivo com essas informações dessa cobrança para a gente. Aline, boa tarde mais uma vez, seja bem-vinda. É isso, Jaira. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos bem em frente à rua Padre Zacarias Tavares, onde está acontecendo, a gente percebe que tem uma movimentação de pessoas lá dentro, A ideia é que esteja acontecendo uma obra no local, mas esse é um espaço que já passou por muitas fases. Durante muito tempo esteve desativado, a gente veio, cobrou, teve essa informação de que as obras estariam acontecendo,
mas parou de novo e agora, pelo que estamos vendo, retomou. O repórter Gessé Ascioli preparou uma reportagem para a gente contando toda essa situação desde o início. A gente assiste agora. O projeto exposto no tapume da obra dá sinais de que, enfim, o espaço onde funcionou o Comércio Futebol Clube em Caruaru vai ter um destino funcional para a prestação de serviços à sociedade. Mas antes de chegar até aqui, a cobrança das nossas equipes foi constante. Desde 2023, quando iniciamos o acompanhamento do local, muitos foram os questionamentos e as reclamações. Me chamou a atenção porque eu também sou defensora do meio ambiente e me tocou muito essa questão de jogar os pneus, entulhos nesse local. E gostaria que a prefeitura tomasse uma providência para resolver essa situação dos moradores desse bairro. Fazer um parque ou fazer uma escola, utilizar, mas isso seria um processo de desapropriação que, se houvesse interesse público, realmente já teria sido resolvido. Depois de muito tempo, tivemos a informação que o local seria transformado no novo batalhão integrado especializado da Polícia Militar. O anúncio da doação do terreno foi feito através de decreto em abril de 2025. Meses depois, voltamos ao local e nada havia sido feito. Já se passou um mês do anúncio da governadora para a construção da sede do primeiro Biesp de Caruaru. Depois de 30 dias, o cenário parece o mesmo. Olha só, de abandono. Aqui de perto dá para ver os restos do que já foram as paredes do Comércio Futebol Clube. Ali atrás, a piscina ainda está de pé. Do outro lado, as ruínas da quadra também. Mas, por enquanto, nenhum sinal de que as obras vão começar. Há bastante tempo a gente vem lutando para uma melhoria na segurança, né? A segurança pública, fazendo requerimentos para aumentar mais a segurança nessa região aqui, né? Tem muitos moradores de ruas, certo? Muito assalto nessa região. Então fica um local muito escasso, assim, de deserto nessa área aqui, né? E amedronta muitos os moradores aqui, né? Na parte da noite, que fica muito esquisito nessa área. No início deste ano, teve início, enfim, a demolição da estrutura que restava em pé para o começo das obras. Mas ainda em março, houve uma decisão judicial de embargo, através de uma ação movida por uma proprietária de um imóvel ao lado do terreno, onde os muros eram colados. Nós procuramos o governo do estado para entender como ficaria a situação do local com a decisão do embargo. O estado informou que a paralisação estava gerando prejuízos aos cofres públicos com R$ 4.500 diários e atraso no prazo inicial da obra, que estava prevista para ser concluída em 10 meses, com orçamento de mais de R$10 milhões. Uma decisão judicial suspendeu a demolição de uma parte do antigo Comércio Futebol Clube. De acordo com o documento, pessoal, a demolição estava prevista para hoje, mas a requerente da decisão alegou risco de dano à estrutura da residência dela, já que os muros estão lado a lado. Além disso, também existe a ausência de prévia e justa indenização pela posse e benfeitorias. O Ministério Público acatou a concessão dessa medida cautelar para suspender essa demolição de forma temporária. A gente relembra que o local foi desapropriado e já teve uma parte demolida para a construção da nova sede do Batalhão Integrado Especializado. Dias depois, a decisão foi revogada, depois de laudos técnicos comprovarem a segurança. O Estado também disse que a paralisação das obras geraria um prejuízo diário superior a R$ 4,5 mil aos cofres públicos. Desta última reportagem para cá já faz 3 meses. Essa é a 10ª visita do Minha Comunidade aqui ao Comércio Futebol Clube, sempre cobrando melhorias. E depois de tantas cobranças, já dá para perceber que algo está sendo feito. Enfim, uma obra está em andamento. Agora, enfim, a decisão de embargo foi revogada e as obras reiniciaram. Voltamos ao local e encontramos os tapumes, equipamentos e operários. Sinal de que os trabalhos voltaram. Resta saber como ficou o prazo para a entrega após a paralisação, quanto custou o orçamento da obra e se vai haver alguma alteração no prazo e nos valores.
Então, como a gente viu na reportagem, as obras foram retomadas. Aqui atrás a gente acompanha os trabalhadores, os tapumes também. Procuramos a Companhia Estadual de Habitação e Obras para ter justamente essas informações. O prazo, em que etapa a obra está, o valor que foi destinado a esse serviço também. Ainda não tivemos retorno, vamos continuar cobrando e inclusive já temos data, Jaira, para voltar aqui e cobrar mais uma vez. No nosso calendário já marcamos dia 10 de novembro, ainda esse ano estaremos de volta nesse mesmo local para saber em que pé a obra estará e quando esse local de fato estará a serviço da população, com o Biesp, funcionando de fato, Jaira. Muito obrigada, Aline, pelas suas informações. A gente segue acompanhando essa situação, sim, e volta aí no prazo definido. Muito obrigada, Aline. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Mais cobrança agora, só que no quadro Momento WhatsApp. Quem mandou um vídeo para a gente hoje foi o Lucas Costa, morador do bairro José Carlos de Oliveira, aqui em Caruaru. Ele reclama da falta de água na rua onde ele mora. Vamos acompanhar. A situação nas torneiras daqui da rua da minha casa é essa, ó. Zero água, zero. Eu não sei nem dizer quantos protocolos eu tenho aberto, mas o melhor sabe o que é? Consumo aqui do mês. Como? 13 metros cúbicos nesse mês, fora mês passado, que está dizendo que eu consumi 12, sem chegar uma gota de água. Não chega, faz desde o carnaval, em fevereiro, que não chega água. E eles estão dizendo que tem um consumo. E esse consumo aqui também, de fevereiro, que me informa, que eu não tinha nem visto, que eu paguei sem nem ver, 21 metros cúbicos. Essa Compesa está de parabéns para nós. Que situação, não é mesmo, Lucas? Nós fomos em busca de resposta. Entramos em contato com a Compesa, eles disseram que ao tomar conhecimento sobre a situação da falta de água na rua Catende, do bairro José Carlos de Oliveira, a companhia enviou técnicos até o local para avaliar e que durante as vistorias foi encontrada uma grande incidência de ligações clandestinas nessa região, fato que estava comprometendo a distribuição de água da via reclamada. A Compesa disse ainda que essas ligações foram retiradas e a situação foi normalizada. O atual ciclo de distribuição da área foi iniciado em 28 de julho, com previsão para encerrar amanhã. A companhia ainda informou que foram identificadas 3 queixas de desabastecimento registradas nos canais de atendimento da empresa, as quais serão avaliadas amanhã. E a gente reforça que você também pode participar do Momento WhatsApp. Basta gravar um vídeo mostrando o problema aí na sua rua, na sua comunidade, no bairro e mandar aqui pra gente. O número está aqui na tela que você acompanha, é o 99198-8212. 99198-8212. A gente agora vai para a nossa redação, saber os destaques do nosso portal, o G1 Caruaru e região. Fábio Gomes está chegando com a gente e eu estou vendo, Fábio, aqui que tem informações sobre a vice-prefeita de Caruaru, Deise Silva, que assumiu uma secretaria de Caruaru, não é isso? Boa tarde para você. É isso mesmo, Jaira. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse AB1 de terça-feira. A gente tem essas movimentações aqui no cenário político caruaruense. Essa informação foi divulgada no Diário Oficial aqui de Caruaru, né, porque através de uma portaria assinada pelo prefeito Rodrigo Pinheiro, a vice-prefeita Deise Silva, ela vai assumir a Secretaria de Assistência Social e também de Combate à Fome. Essa informação foi publicada no Diário Oficial da segunda-feira, juntamente também com a exoneração da Catiusca Lopes dos Santos, né, da secretaria, e aí a Deise Silva vai assumir, essa secretaria já assumiu na verdade, e aí segundo as informações que foram divulgadas no Diário Oficial, a vice-prefeita ela optou por continuar recebendo o salário de vice-prefeita, né, que é de R$16 mil, segundo o portal da transparência que nós realizamos a consulta aqui de Caruaru. E claro, a gente relembra também nessa nossa reportagem que a Deise Silva ela já teve passagem, né, pela secretaria antes das eleições de 2024, né, na época essa secretaria ela recebeu o nome de Secretaria de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos e claro, mais detalhes sobre esse assunto podem ser conferidos aqui no nosso portal. Jaira. Muito bem. E um vendaval em Pernambuco pode atingir 89 municípios do interior, de acordo com o IMET, Fábio? Exatamente, Jaira. A gente tem informações também sobre esse assunto, né, divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje pela manhã, alguns municípios aqui da região agreste, inclusive Caruaru, já amanheceram com chuva. Inclusive, a gente tem acompanhado também nos telejornais a situação, né, de alguns municípios da região metropolitana do Recife. E aí o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, ele emitiu esse alerta que entrou em vigor
à meia-noite de hoje e tem validade até às 11 horas e 59 minutos, que é sobre o perigo, né, de um vendaval. Esse alerta ele foi classificado como perigo potencial, ele é classificado também na cor amarela, né, na imagem que a gente acompanha do mapa divulgado pelo Instituto. É possível observar que vários estados, né, da região Nordeste foram notificados e Caruaru e outros 88 municípios do interior, todos eles das regiões Agreste, Zona da Mata Sul e também Sertão, foram notificados. Segundo o aviso, os ventos podem variar entre 40 e 60 km por hora e existe ainda o baixo risco de queda de árvores. Existem algumas orientações repassadas pelo IMET para a população. As principais são não estacionar os veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em situação de emergência, entrar em contato com a Defesa Civil ou pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193 e também evitar enfrentar o mau tempo. Acessando a nossa reportagem aqui do G1, você de casa pode conferir todos os 89 municípios que foram notificados. Jaira. Muito obrigada, Fábio, por essa primeira participação sua. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar novamente. Até já, Jaira. Até já. Receber o diagnóstico de transtorno do espectro autista pode trazer muitas dúvidas, principalmente em relação aos direitos garantidos por lei. E um deles é o benefício de prestação continuada, o BPC. Para receber esse benefício é preciso atender aos critérios exigidos pela legislação. E sobre esse assunto vamos conversar agora ao vivo com o repórter Joel Almeida. Joel, boa tarde para você. Oi, Jaira, boa tarde. Olha, a gente convidou o advogado previdenciário Adonis Lima para explicar para a gente quais são os critérios básicos, os primeiros passos que devem ser feitos na hora de tentar esse benefício. Boa tarde, Adonis. Eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa quem é que tem direito ao BPC Loas. Boa tarde a todos. Tem direito ao BPC Loas, o benefício de prestação continuada, qualquer pessoa que atenda dois requisitos. Ser uma pessoa considerada uma pessoa com deficiência e que a renda familiar, a renda dos integrantes da casa, da família, seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Como o salário mínimo hoje é R$ 1.621, a renda não pode ultrapassar R$ 405 e um quebradinho por pessoa. Além disso, as pessoas com mais de 65 anos também podem requerer esse benefício se atender a esse critério de renda. Dentro desses critérios, a pessoa com autismo pode também tentar esse benefício? Pode sim, isso porque a pessoa que possui o transtorno do espectro autista, ele é considerado uma pessoa com deficiência, independentemente do grau. Há uma divergência, porque o pessoal fica sempre na dúvida, olha, mas meu filho, o meu parente é nível 1, é nível 2 ou nível 3. Isso não influencia na concessão do benefício. O que vai influenciar é a análise de como essa condição de saúde, do transtorno do espectro autista, afeta a vida da pessoa que a possui em comparação a outras pessoas nas mesmas condições. Quando a gente vai lá para os critérios básicos definidos pelo INSS para o BPC Loas, tem dizendo que a pessoa não pode prover a própria manutenção e não pode ser provida pela própria família. Em linhas gerais, isso quer dizer que a pessoa não pode trabalhar e também não pode ser sustentada. É isso? Mais ou menos. Até os integrantes do grupo familiar podem até ter renda. Normalmente o pessoal fala que só as pessoas de baixa renda conseguem. Não é necessariamente dessa forma. O requisito legal diz que a renda não pode ser igual, ou melhor, não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo. Significa que se a pessoa está, o grupo familiar da pessoa, uma das pessoas ali, o pai ou a mãe, é provedor e recebe ali um salário mínimo ou até mais, não significa dizer que automaticamente essa pessoa não vai ter direito ao benefício. Então pode trabalhar? Pode trabalhar sim, desde que não ultrapasse o critério de renda. Por exemplo, se uma família que tem 4 pessoas, uma delas trabalha, a renda dividida por 4, claro, se a gente estiver falando de um salário mínimo, vai estar no limite permitido pela legislação. E mesmo que ultrapasse, o INSS pede comprovantes, não só o INSS como a Justiça, eles flexibilizam esse critério de renda e em muitos casos é possível conseguir o benefício mesmo a renda ultrapassando, desde que comprove através de documentos médicos, ou seja, fraldas geriátricas, alimentação especial, consultas e exames que não são fornecidos pelo SUS e até medicamentos são utilizados para reduzir, abater da renda familiar para que se enquadre no requisito de renda e a pessoa consiga o benefício. Nesse caso, precisa de um laudo para comprovar para o INSS que a pessoa tem autismo, né, possui autismo. Neste caso, esse laudo ele pode ser particular, pode ser público? O laudo é indispensável para comprovar que a pessoa possui o TEA, o transtorno do espectro autista, que a pessoa é uma pessoa com autismo. Não tem nenhum problema desde que a pessoa tenha o laudo. Agora,
O fato do laudo ser particular ou ser do SUS, como as pessoas falam, não tem nenhum problema. Seja um ou seja outro, o importante é que o laudo venha descrevendo a CID, o nome completo do paciente, de preferência, se possível, até que a pessoa possua um impedimento de longo prazo, que aquela situação é irreversível, porque para fins de concessão do BPC Loas, é preciso comprovar que a condição de saúde vai perdurar por mais de 2 anos também. Muito obrigado pelas informações. É isso, para entrar, para conseguir esse benefício, primeiro precisa dessa documentação. Você vai entrar em contato pelo INSS pela central 135, digitando 135 no telefone, ou também pelo site da Previdência e pelo aplicativo Meu INSS. Faz esse agendamento e pode tirar todas as dúvidas também por telefone. Tá certo? Eu volto com você. Jaira. Muito obrigada, Joel, pelas informações. Agora o AB1 vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai falar sobre os registros de imprudência nos trechos locais que dão acesso às rodovias federais aqui em Caruaru. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, essas manobras provocam muitos acidentes na BR-232 e na BR-104 também. Todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1. Não sai daí, a gente volta em instantes. AB1 de volta, agora 12h10. Vamos dar uma conferida nas imagens do trânsito aqui nesse momento em Caruaru? Aí você acompanha imagens do Centro Integrado de Monitoramento, a câmera que está ali localizada na rua Visconde de Inhaúma, com Armando da Fonte. Movimentação tranquila, alguns veículos circulando por ali. Hoje, nesta terça-feira, parte aí do comércio de Caruaru, no centro da cidade. A gente segue agora com o seu AB1. Você lembra do Simba, aquele cachorrinho querido que ficou conhecido por frequentar as missas na comunidade do bairro Luiz Gonzaga? Pois é, o Simba sofreu um atropelamento, fez uma cirurgia e está se recuperando. Joel Almeida está conosco mais uma vez ao vivo e vai falar mais detalhes. Boa tarde, Joel, novamente. O que é que você tem para falar e para atualizar em relação à situação do Simba? Oi, Jaira, boa tarde. Olha só, a gente mostrou a história do Simba, né, aqui nos nossos telejornais, no AB1. Mostramos que ele é um cachorrinho muito benquisto, participa das celebrações religiosas na Igreja Católica do bairro. Muita gente passou a ter um carinho imenso pelo Simba, mas infelizmente ele foi atropelado. Ele está tentando se recuperar, né? Mas esse atropelamento mobilizou uma verdadeira rede de solidariedade para poder ajudar nos custos. É o que a gente vai entender agora na reportagem do GC Acioli. Vamos ver. Esse olhar choroso e acuado é o sentimento mais genuíno de amor e preocupação que afligem a pequena Glenda por ver o seu amiguinho Simba assim, quietinho, se recuperando de um acidente. Você já deve conhecer a história do cachorro Simba, que ficou conhecido por frequentar as celebrações religiosas na comunidade onde vive, e que nós contamos aqui na TV Asa Branca. Mas sempre chega primeiro do que elas. Entra na paróquia de Santa Edviges, no bairro Luiz Gonzaga, em Caruaru. E olha como o Simba se sente à vontade por aqui. Fica bem perceptível. Em meio a vários fiéis que demonstram reflexão e devoção, o amiguinho de 4 patas não incomoda de jeito algum. E quando estamos juntos, entre nós está. Por ser conhecido no bairro e sempre costumar circular pela rua, Simba seguia para a casa de familiares da tutora Pamela quando foi atropelado. Ele estava, como de costume, andando, aí foi para a casa da minha avó e, como o portão estava fechado, ele ficou do outro lado da calçada, esperando na frente da casa do vizinho. E o vizinho viu ele pelas câmeras, achou que ele ia sair, abriu o portão e atropelou ele. Após o acidente, a tutora conta que o cachorro foi levado para uma unidade de atendimento, onde foi constatada a necessidade de um procedimento cirúrgico. Aí, desde então, a gente está na batalha, tentando coisar porque ele quebrou um osso, que agora fugiu o nome, e a gente foi lutando fazendo vaquinha para tentar fazer a cirurgia dele, porque a cirurgia dele era 1.700 e no momento eu estava sem o valor. Sem condições de arcar com as despesas de uma cirurgia e todo o tratamento, foi aí que a solidariedade dos amigos que o pet conquistou entrou em ação. Aí o pessoal da igreja, um rapaz que
sabe, foi muito ativo, ajudou a gente demais, o vereador, a conseguir com a clínica baixar o valor. E a gente foi fazendo a vaquinha e quando foi antes de ontem a gente conseguiu fazer a cirurgia dele. Na língua africana Swahili, Simba significa força e coragem, um leão. E de fato, se depender de todo esse carinho que ele está recebendo, logo logo vai estar nas atividades normais com a força e a coragem de um leão. Mas assim, ele sentia muita dor, ele não conseguia levantar. A gente estava assim desesperado, porque em ver a agonia dele, você se desespera, né? Mas graças a Deus consegui fazer a cirurgia e agora a gente está só na recuperação. Que assim, poxa, caramba, pessoas que eu nunca nem vi, que eu não conheço, que conhecia só um pouco da história dele, mesmo assim se pôs a ajudar e mandava e tentava ajudar e mandava mensagem, olha, vou tentar ajudar, vou divulgar. Eu senti aquele carinho, sabe, aquele acolhimento com ele, e é um cachorro. Vamos dizer assim, né? Tem pessoas que não têm essa sensibilidade e você vê tanta gente se mobilizando para ajudar ele, o coração chega e ficou quente, sabe? Feliz. Eu digo, meu Deus, eu às vezes fui dormir tentando entender assim, a ficha cair para... Eu tenho que falar, só agradecer a todo mundo que ajudou, que se preocupa, que tem esse carinho por ele enorme. Agora é aguardar a boa recuperação do xodó da casa para fazer a alegria das crianças e voltar às atividades da rotina na comunidade. Afinal, os fiéis também esperam a presença do Simba na igreja. É o que todo mundo espera essa boa recuperação rápida do Simba, não só o xodó da casa, né, mas o xodó de uma comunidade toda, inclusive da comunidade católica do bairro Luiz Gonzaga. Jaira. Pois é, Joel, mas atropelar um animal é muitas vezes uma situação desesperadora para o condutor e envolve muitas dúvidas. Afinal, quais são as obrigações de quem está ao volante? Quem é que paga essa conta do veterinário? O que é que a lei diz sobre isso, Joel? Você está com um especialista que pode nos tirar essas dúvidas, não é isso? Isso mesmo, Jaira. A gente convidou o advogado aqui que está conosco, o Felipe, para explicar para a gente, para quem está em casa, o que é que acontece, né? A gente sabe, doutor, que é muito corriqueiro. A gente sempre vê uma notícia ou outra de um animal que é atropelado nas ruas, né? De quem é essa responsabilidade? Boa tarde. Bom, a responsabilidade de manter um animal em guarda é do tutor, né? Pode ser um animal de pequeno porte, pode ser um animal de grande porte. Às vezes o animal de grande porte está solto e pode causar até a morte num acidente de veículo. Um cavalo, por exemplo, se atravessar, um boi se atravessar por meio de um veículo que está transitando naquele lugar. Agora pode ser que seja necessário averiguar se o atropelamento de um cachorro, por exemplo, foi causado com dolo, com vontade, né? A pessoa está trafegando com o veículo e atropela de propósito o animal. E aí, nesse caso, ele pode ser responsabilizado penalmente, né? Pode pegar de 2 a 5 anos de prisão e de detenção e ainda pode ter causa de aumento de pena. Nesse caso que o senhor falou, é quando a gente está no meio da rua, vê um animalzinho ali, às vezes quieto, e alguém passa com o carro por vontade própria, por maldade. Mas no caso que você está ali trafegando e o animal simplesmente invadiu a rua, não era algo esperado, a gente não queria isso. De quem é essa responsabilidade? Você, como condutor, tem a responsabilidade legal de prestar esses primeiros socorros e custear o tratamento? Se você não queria, né, foi sem querer que você atropelou o animal, mesmo assim você tem um dever de cuidado, né? Você tem um dever de parar o carro, pegar o animal, levar no veterinário, né? E tem os serviços públicos também de assistência ao animal, aqui em Caruaru especialmente. Mas se você queria, né, e você praticou aquele fato, né, o contexto, né, deve ser analisado para a responsabilização do condutor. E se abandonar, não prestar o socorro, é causa de aumento de pena, né? Tanto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, como nós temos também infração, né, referente aí ao dever de zelo, cuidado, responsabilidade civil mesmo. Neste caso, de animais que circulam pela rua, que não tem um tutor. Nesse caso, a pessoa que atropelou também tem essa obrigação? Também tem essa obrigação, né? Os animais que vivem na rua em prima facie, para que eles não vivam transitando sem nenhum controle, a zeladoria, né, municipal tem essa obrigação de estar ali cuidando para que isso não aconteça e não venha a causar acidentes com o animal e com o ser humano, né?
A gente fala também, né, quando você presencia um acidente desse, um atropelamento. O carro foi embora, o motorista seguiu a viagem, atropelou, deixou o animal ali agonizando. Quem está de testemunha também tem a obrigação legal de socorrer? Veja, a conjuntura vai ser analisada, né? As câmeras de segurança muitas vezes captam as pessoas, lojistas, pessoas que estão próximo ali, e elas também podem ser chamadas a juízo para servir de testemunha para que aquela dada pessoa seja responsabilizada pelo ato doloso que praticou no atropelamento do animal. Se o condutor não queria fazer aquilo, né, então não há ligação entre a conduta do indivíduo e o resultado que acabou acontecendo. Muito obrigado pelas informações. Informações muito importantes nesses casos de atropelamentos, porque a gente sempre presencia, escuta falar, é uma coisa realmente que é habitual, né, Jair, infelizmente. Mas, de toda forma, a gente torce para que a gente não consiga ver, que esses casos diminuam bastante e, no caso do Simba, que ele se recupere tão rapidamente. Jair, eu volto com você. É verdade, Joel. Uma boa recuperação aí para o Simba. Muito obrigada pela sua participação, Joel. Bom trabalho e boa tarde para você. A gente vai voltar agora para a redação aqui da TV Asa Branca, do portal G1 Caruaru e Região, para falar com Fábio Gomes, que está trazendo mais destaques do nosso portal G1 Caruaru e Região. Fábio, um homem foi picado por uma cascavel, não é isso? É isso mesmo, Jaira. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado com a gente aqui nesse ABM de hoje. Esse acidente, né, podemos chamar assim, aconteceu no município de Capoeiras no último domingo. Essas imagens circularam nas redes sociais, né, tomaram essa repercussão de ontem para hoje e a gente foi em busca de apurar para entender o que aconteceu. Pelas imagens é possível a gente observar o momento, né, em que duas pessoas aparentemente chegam próximo a essa cascavel que estava em uma estrada de terra e um dos homens acaba se aproximando desse animal e tenta afastá-la com um pedaço de madeira. É justamente nesse momento em que o animal acaba picando esse homem. O nome dele não foi divulgado. Segundo a nossa apuração aqui do G1, ele foi levado a um hospital do município de Capoeiras e depois ele precisou ser transferido para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. De acordo com o Dom Moura, esse homem segue recebendo toda a assistência necessária da equipe multiprofissional, ele permanece internado e apresenta o quadro clínico estável. Esse caso já era sendo um alerta muito grande aqui na nossa região, né, tendo em vista que o aparecimento de cobras em algumas áreas rurais é comum e também em determinadas áreas urbanas também é comum. A gente já falou aqui dentro do AB1 a respeito de pessoas que encontraram cobras, por exemplo, dentro do motor do veículo e a gente consultou um especialista para ele repassar as devidas orientações nesses casos. De acordo com o biólogo Alexandre Nunes, a orientação é que ao encontrar um animal desse tipo, entrar em contato logo de cara assim, com o corpo de bombeiros pelo telefone 193 ou com algum órgão competente, para que os especialistas, né, as pessoas preparadas para isso, façam a remoção desse animal em segurança. Além disso, também é indicado, em caso de ataque de cobra, né, como foi no caso dessas imagens que a gente acompanha, né, se a cobra picar uma pessoa, a orientação é inicialmente lavar o local onde a pessoa foi picada, né, com água e sabão e procurar imediatamente o atendimento médico. A gente tem outras informações a respeito desse assunto aqui na nossa reportagem. Eu aproveito o espaço bacana aqui do ABM e faço convite para o nosso telespectador a conferir todos esses detalhes aqui no nosso portal. Jaira. Muito bem, Fábio. E agora você fala sobre o calendário do Pé de Meia de agosto. Exatamente, Jair. A gente muda de assunto agora para falar sobre esse benefício, né, que atende milhares de estudantes em todo o Brasil, que é justamente o Pé de Meia. A gente tem uma atualização, né, falando sobre esse mês de agosto, porque foi divulgado pelo governo federal, né, as datas de pagamento para esse benefício. Nessa nova rodada, esse benefício ele será destinado aos estudantes da rede pública que cumpriram a exigência mínima de frequência escolar nos meses de maio e junho. Esses depósitos serão feitos entre os dias 24 e 31 de agosto, seguindo um cronograma definido conforme o mês de nascimento do estudante. Além dos estudantes no ensino médio, aqueles estudantes da educação para jovens e adultos, né, o EJA, que concluíram o primeiro semestre letivo, também poderão receber esses valores relacionados ao incentivo conclusão. De acordo com o calendário, os estudantes que nasceram em janeiro e fevereiro vão receber os pagamentos a partir do dia 24 de agosto. Quem nasceu entre março e abril recebe o pagamento no dia 25 desse mês e aqueles nascidos em maio e junho recebem o pagamento a partir do dia 26 de agosto. O calendário completo sobre esse pagamento pode ser conferido aqui no nosso portal, juntamente com outros detalhes sobre esse programa. Jaira. Muito bem, Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui no AB1. Bom dia para você, bom trabalho.
Bom dia para você também, Jari. Uma excelente terça-feira aí para todo mundo que acompanha a gente. Até a próxima. Olha só, 2 pernambucanos foram presos na Paraíba, suspeitos de arrombar farmácias para furtar canetas emagrecedoras. De acordo com a polícia, eles praticavam o crime em João Pessoa e em outras cidades de Pernambuco. O prejuízo pode ter chegado a R$500 mil. Para essa prisão de um homem de 20 e outro de 43 anos, o trabalho foi conjunto. Teve a Polícia Civil, representada pela Delegacia de Roubos e Furtos, mas também a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, já que esses homens primeiro arrombaram a farmácia no bairro de Manaíra, mais precisamente na Avenida João Câncio, em João Pessoa, e depois seguiram com destino a Pernambuco. Na região da cidade de Mata Redonda, mas ainda na BR-101, a polícia tentou fazer a interceptação. Eles furaram o bloqueio. Ainda tentaram se livrar de algumas das canetas emagrecedoras, mas não foi suficiente. A polícia conseguiu realizar a prisão. Estávamos investigando vários crimes de furtos consumados aqui na capital de João Pessoa, em desfavor de filiais de uma grande rede de farmácias daqui, onde o modus operandi, como a gente chama, estava vinculado ao arrombamento, à violação dessas farmácias, com a intenção única e exclusivamente de subtrair canetas emagrecedoras, as canetas Monjaro. Foi a 5ª farmácia investida aqui em João Pessoa. E como já estávamos antenados e perseguindo essa situação, conseguimos, com o apoio do PRF, prendê-los no momento em que eles fugavam, em que eles retornavam para Pernambuco, e a prisão se deu efetivamente na BR-101, por volta do quilômetro 121. A atuação deles, criminosa, era uma atuação interestadual. E sim, lembrando que quem adquire esse tipo de produto de uma forma secundária, o crime primário seria o furto e o crime secundário seria o crime de receptação. É criminoso tanto quanto, além de colocar em risco a vida, a saúde, em razão da Anvisa alertar que as condições especiais do uso dessa medicação precisam ser respeitadas para a efetiva, para a eficácia dessa medicação, né? Então, o risco é duplo, de você responder pelo crime de receptação em adquirir produto com essa origem ilícita e também de comprometer a sua saúde. Seguimos com o seu AB1. Olha só, dirigir em rodovias exige prudência, cuidado e atenção. Mas nem todo motorista cumpre as leis do trânsito. Eles arriscam manobras perigosas que podem provocar acidentes. Mas olha, esse tipo de conduta pode gerar punição perante a lei. Neste trecho da BR-104, em frente a uma universidade particular, os motoristas desrespeitam diversas leis de trânsito. Isso tudo para acessar a rodovia ou sair dela. Em poucos minutos, flagramos diversos motoristas fazendo manobras arriscadas. Perceba que este canteiro se tornou uma passagem improvisada. Por aqui passam diversas motos. Ainda no mesmo trecho, mais barbeiragens. Motos e carros que deveriam seguir até o próximo retorno desviam o caminho pela contramão e acessam este outro retorno que fica mais perto. Perceba que os veículos andam no acostamento, invadem a pista na contramão em plena BR e entram na curva. No local não há placas, mas bom senso também não. Também na BR-104, antes do viaduto das Coabs 1 e 2, mais imprudência. Há uma saída da rodovia para a via local. Não pode fazer o contrário, mas por aqui parece ser normal. Veja esse flagrante. Com trânsito agitado, o motorista atravessa o trecho em alta velocidade. Também conseguimos gravar diversas manobras erradas. Motoristas saem da rodovia e convergem à esquerda para entrar nesta rua do bairro Divinópolis. Mesmo com a sinalização proibindo, carros, motos e até um ônibus repetem o mesmo caminho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, manobras como estas são as principais causas dos acidentes que ocorrem nas rodovias federais que cortam a cidade. Foram registrados de janeiro a junho deste ano 115 sinistros, 146 feridos com 12 mortes. O que nós temos visto, inclusive nas estatísticas dos sinistros de trânsito atendidos pela PRF, que
as 5 principais causas desses sinistros estão diretamente ligadas à forma como as pessoas conduzem o veículo, que seja automóvel, que seja principalmente motocicletas, que é a entrada à rodovia, você acessar a rodovia sem observar a presença de outros veículos, a reação tardia do condutor, acontece a colisão e ele não teve ação naquela situação, ele não guardou a distância, por exemplo. Também teve manobra de contramão, né, entre as 5, e você fazendo essa modificação na conduta dos condutores, com certeza nós teremos um trânsito melhor, com a redução dos sinistros. Este especialista em trânsito alerta para a falta de infraestrutura, mas principalmente para o comportamento dos condutores. Bom, como regra, a gente precisa observar a existência de sinalização no local. Se ela existir, então obedece à sinalização e que, além de garantir segurança, ainda gera um reforço visual, um estímulo visual para o condutor que vai saber quem tem ou não preferência naquele local. Mas se não houver sinalização, o próprio Código de Trânsito Brasileiro estabelece que quando houver um conflito entre veículos, né, fluxos que se cruzem, se apenas um fluxo for proveniente de rodovia, então é aquele que estiver circulando pela rodovia. Sem contar que, sob o ponto de vista defensivo, a rodovia, como regra, vai ter veículos desenvolvendo uma velocidade maior. Então, por questão de segurança, cede-se a preferência nesse caso. O policial rodoviário federal complementa: há punições graves e gravíssimas previstas na lei. Existem diversas infrações que a gente constata no dia a dia. A conversão à esquerda, como você citou, a gente presencia muito ali embaixo do viaduto que dá acesso aos bairros Boa Vista 1 e 2. Existe a sinalização informando que o condutor ele não pode convergir à esquerda, mesmo assim ele faz esse uso, é uma infração grave, né? Temos também, ao sair e ao entrar na rodovia, existem as marcas de canalização e as pessoas que aquela pintura que tem nas agulhas que nós chamamos, que é o acesso de entrada e de saída da pista, né, da BR duplicada, e às vezes a pessoa não sabe que aquela marca de canalização ali indica, como o nome diz, marca de canalização, ele está canalizando o trânsito. Então você deve nunca passar por cima daquela pintura, né, independente se vai ter aqueles tachões ou não, mas é uma infração também que pode causar a suspensão do direito de dirigir. Então você que fez o curso de formação para adquirir a sua carteira de habilitação, eu acredito que neste momento você cumpriu rigorosamente o Código de Trânsito. Depois que você tem a carteira, você relaxa e começa a cometer as infrações. E não é só o custo da infração. O problema maior são os sinistros de trânsito que pode custar a vida de uma pessoa. E agora vamos até o Agreste Meridional conferir como está o tempo em Garanhuns. Por lá, o dia deve ser de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite também. A temperatura nesse instante está marcando 24 graus e a mínima deve ficar em torno dos 18 graus hoje. Você observa aí o céu repleto de nuvens. Chegou a hora de irmos para mais um intervalo. Na volta, a gente tem uma reportagem sobre o crescimento do mercado de fotografias de corridas de rua aqui em Caruaru. Agora, 12h32, não saia daí, o seu AB1 volta já já. AB1 de volta, agora 12h34. Vamos dar uma olhadinha agora no trânsito? Neste momento você acompanha aí as câmeras do centro da cidade, a Avenida Rio Branco, no cruzamento com a Manuel de Freitas, imagens aí do Centro Integrado de Monitoramento. Trânsito fluindo normalmente ali no bairro Maurício de Nassau, neste momento, agora 12h34. E vamos dar uma olhada também na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. Em Agrestina, a temperatura mínima para hoje é de 19 graus. A máxima deve chegar aos 25 graus. Em Joaquim Nabuco, a mínima é de 18 graus e a máxima de 26 graus. Já em Itacuruba, a mínima não passa dos 21 graus, enquanto que a máxima é de 29 graus. E a Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru iniciou a aplicação do segundo reforço da vacina contra a poliomielite em crianças de 4 anos de idade. Essa medida ela segue a atualização do calendário vacinal do Ministério da Saúde. A gente volta agora a conversar com a repórter Aline Melo para falar sobre esse assunto. Aline, mais uma vez, seja bem-vinda.
Obrigada, Jaira. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos aqui na UBS São José, que inclusive foi inaugurada ontem, quando também deu início a campanha de atualização da caderneta vacinal e também essa nova fase da vacina poliomielite, né? A gente está aqui com a Tatiane Lino, que é coordenadora do PNI aqui no município. Primeiro, para entender, Tatiane, boa tarde para você. Nos conte qual que é o objetivo, o porquê dessa mudança com relação à dose de reforço da vacina da poliomielite. O Ministério da Saúde introduziu o segundo reforço da poliomielite a partir de 4 anos de idade, justamente para ampliar a proteção dessas crianças, considerando que ainda existem países que têm circulação da doença, da poliomielite, né, como é o caso do Paquistão e do Afeganistão. Então, essa dose de reforço veio para aumentar a proteção dessas crianças na fase de maior risco, né, que é abaixo de 5 anos de idade. Ao todo, quantas vezes a criança precisa tomar essa vacina? A partir dessa mudança, é necessário que a criança receba a dose de poliomielite com 2 meses, 4 meses, 6 meses, o esquema inicial, e os 2 reforços com 1 ano e 3 meses e com 4 anos. Lembrando aos pais que é importante que esse esquema vacinal seja completado para que a criança realmente fique protegida, porque aqui em Caruaru é um exemplo, né? A gente recebe muita imigração, muitas pessoas que vêm comercializar, enfim, e aí existe esse risco, né, da reintrodução da doença no município. Essa atualização fala sobre uma segunda dose de reforço que antes não estava acontecendo, não é isso? Até qual idade essa criança deve tomar essa segunda dose? O Ministério da Saúde recomenda que o esquema seja completado até os menores de 5 anos, né? Então, por isso que é importante respeitar esses intervalos, procurar a unidade de saúde, e aquelas pessoas que têm dúvida se o esquema está completo ou não, deve procurar a ajuda de um profissional em qualquer unidade básica do município. Seguindo essa recomendação do Ministério da Saúde, supondo que um pai traga o cartão de vacinação da criança e ele já tenha passado dos 4 anos de idade, não tomou talvez nem a primeira dose de reforço, como é que fica a situação dessa criança, o que pode ser feito ou não dá mais para voltar atrás? Existem alguns imunizantes que têm um prazo máximo, como é o caso da vacina de poliomielite. Então, a gente tem que completar o esquema até antes dos 5 anos de vida da criança. Por isso que é tão importante manter o esquema vacinal atualizado, não só da vacina de poliomielite, mas das demais vacinas que são ofertadas pelo SUS no calendário de rotina do Ministério da Saúde. A campanha para atualizar a caderneta começou ontem, não é isso, Tatiane? O que foi feito até então, o que o município está oferecendo? A gente está aqui bem em frente à sala de vacina, ó, a gente percebe que, por enquanto, não tem nenhum pai, nenhuma família por aqui, a procura está baixa, como é que está? O início, né, foi considerado positivo ontem, alguns pais já procuraram as unidades básicas de saúde, tanto na zona urbana como rural, para atualização do esquema vacinal, e aí a gente reforça a importância dessa campanha para que as crianças e os adolescentes, na campanha ela é voltada para o público de crianças e adolescentes menores de 15 anos, mantém o esquema vacinal atualizado, completo, para proteger contra doenças que são consideradas graves, né, doenças preveníveis através da vacinação. Maravilha, muito obrigada, viu, por suas orientações. Fica então essa orientação para as famílias procurar a UBS mais próxima e atualizar a caderneta vacinal das crianças. Jaira. Muito obrigada, Aline, pela sua participação. E você certamente já viu pelas ruas de Caruaru grupos reunidos para as tradicionais corridas de rua. Com o crescimento dessa prática esportiva, um outro mercado também ganhou força. O da fotografia esportiva, especializada em registrar cada conquista, desafio e emoção dos corredores. É o que você confere agora na reportagem. Quantos passos cabem em uma fotografia? Depende do ponto de vista. Para o fotógrafo, tudo o que ele vê. E para o corredor, a eternidade do momento. Essa é uma relação que tem ficado cada vez mais íntima. Fotógrafos e corredores trabalham numa simetria e em uma velocidade quase que paralela. Cada movimento faz parte do desenvolvimento dos atletas e do trabalho de quem registra. A corrida é um esporte performático, que exige evolução ao longo do tempo. E essa evolução tem garantido a muitos profissionais um crescimento também na carreira, de áreas que vão sendo aquecidas por parte da corrida e um mercado cada vez mais promissor. Enquanto a reportagem acontece, o fotógrafo não perde tempo.
Essas fotos são de Givaldo, que descobriu na paixão pela fotografia um novo nicho de mercado. Eu tenho uma profissão também, eu sou enfermeiro de graduação e fiz um curso de fotografia por hobby. E através desse curso surgiu uma oportunidade de fotografar um evento de corrida. Quando eu fotografei, eu vi que era um mercado muito amplo e que estava em ascensão. E através desse evento que eu realizei, não parei, já estou há 1 ano e meio e cada dia mais só crescendo profissionalmente na parte da fotografia e evoluindo junto com o pessoal na parte das corridas. Givaldo tem percebido que ao longo desse tempo que ele trabalha na área, houve um momento de crescimento exponencial. Além da corrida de rua, ela não é apenas uma prática de uma atividade física. Ela é um movimento que ela fomenta o comércio local. Não só com a fotografia, com a venda de fotos, com a venda de vídeos, mas existe todo um anteparo atrás da corrida de rua. Seja nas lojas de tênis, seja nas clínicas de fisioterapias, clínicas médicas, nutricionistas. Então, a corrida de rua ela não só traz benefício para o próprio atleta, ela fomenta o comércio local também. Essa velocidade toda está presente no desempenho de Givaldo. Olhando ele assim, parado, nem dá para perceber a quantidade de vezes que o obturador da câmera se movimenta. Velocidade que garante cada detalhe do desempenho de Samuel. Bom, é um incentivo a mais ele aqui na praça. Você correndo, dando aquele gás aqui e ele registrando. E quando você vê lá no final do treino sua foto, você nem imagina que conseguiu e conseguiu finalizar o treino. Tem treino que é difícil levantar da cama, mas a gente está aqui todo treino para vencer a cada dia. De acordo com a plataforma Ticket Esportes, a corrida de rua representa 75,3% das inscrições entre todas as modalidades esportivas registradas pela plataforma. 52,4% dos participantes dos eventos esportivos são mulheres. E o Nordeste concentra 22% das inscrições em corridas de rua no Brasil, segundo pesquisa, com 8.500 corredores. Para provar que o negócio é promissor, basta circular um pouco mais pela cidade. Nesse outro ponto, encontramos Gui, um dos pioneiros no ramo de fotografia de corrida em Caruaru. Eu via que tinha muito disso, né, nas capitais, Recife, e eu queria trazer aqui para Caruaru. A gente fazia só as corridas aos domingos, eu falei, não, no sábado o pessoal que está treinando merece uma foto. Eu sou fotógrafo, mas também gosto de correr e senti essa carência. E daí eu acho que já vai fazer 2 anos já, todo treino eu estou aí capturando. Em alguns casos, a prestação do serviço é mais que um negócio. A relação entre fotógrafo e corredor vai além da fotografia. A minha mãe falou que eu sempre fui muito dado, né? Então eu tenho esse jeito comunicativo. Também trago hidratação, tá? Você que vem correr logo cedo, terça, quinta, sábado, tem hidratação para vocês, tá? E essa relação com o corredor é muito massa. Eu me sinto em casa, né? Sou amigo de todo mundo, conheço todo mundo. Uma dessas amizades é a de Débora, que já corre há um bom tempo e tem nessa relação um fortalecimento para a evolução pessoal. Sempre evoluindo, né? A gente tem que marcar tudo porque são coisas únicas, né, na vida da gente. A gente pode repetir, mas nunca vai ter o mesmo resultado. Por isso que é tão importante a fotografia? Com certeza, rede social, fotografia, guardar tudo que é assim, porque um dia quando você parar, você vai ter tudo fazer parte e vem a nova geração também, né, que a gente vai se incentivando na gente e a gente vai guardando e incentivando a nova geração também para continuar o legado da gente. O trabalho dos fotógrafos é considerado pelos corredores muito importante, por ajudar a acompanhar a evolução, eternizar momentos e inspirar os próximos corredores. Eles fazem parte, né? Porque querendo ou não, de uma maneira ou de outra, eles divulgam o trabalho da gente. E assim, de uma maneira para de outra, está dando apoio a gente, já que a gente não tem apoio nenhum, nem de prefeitura, nem de ninguém. A gente corre por conta própria, a gente corre por amor ao esporte, porque se for olhar pelo lado financeiro, a gente não para, porque a gente mais gasta porque ganha. Então, eles de uma maneira ou de outra, principalmente Gui, que é meu amigo, ele divulga muito minha imagem. Alguns fatores impulsionam a fotografia esportiva voltada para corridas, desde a expansão da corrida de rua pelo uso das redes sociais e até mesmo pela adoção de tecnologias como inteligência artificial e o reconhecimento facial para a identificação das imagens dos atletas durante as provas. E do mesmo jeito que os atletas correm para aumentar o ritmo, a corrida para entregar os registros começa logo depois da linha de chegada dos corredores. Eu falo por mim, eu me preocupo muito com a entrega. Então, assim,
fez as fotos, a gente corre o mais rápido possível para casa, faz uma edição bem bacana, né, e já coloca na plataforma para que o pessoal consiga adquirir. Tem fotografias, inclusive, que marcam o próprio fotógrafo na sua evolução de carreira. A gente também observa a nossa evolução com equipamentos, de qualidade de trabalho entregue. Então, corridas com grande porte, grandes renomes, a Caminhada da Paixão com mais de 30 mil pessoas, a gente conseguir realizar. Às vezes, no menor trabalho, a gente entregar aquela perfeição que a gente olha, o nosso olhar, na verdade, né? A perfeição do nosso olhar, porque não existe uma perfeição, cada um tem seu ponto de vista. Na visão dos profissionais, esse é um negócio que tem tendência de crescimento ainda maior. É muito gratificante. A gente também evolui junto com os atletas, além deles correrem e evoluírem fisicamente pelo que eles querem desenvolver, a gente consegue evoluir profissionalmente na nossa área. Para ser bem sincero, quando eu iniciei, eu acho que está com 3 anos, era coisa de 1, 2 fotógrafos, hoje é muito fotógrafo, muito. É um mercado que cresceu assim de uma forma avassaladora. E se depender dos corredores, eles terão ainda muitas passadas para registrar. E quem anda pelas ruas da cidade tem a impressão de que a quantidade de carros elétricos cresceu bastante. Mas a verdade é que esses veículos não representam nem 1% da nossa frota, segundo o Sindicato das Lojas de Autopeças. Só que esse número pequeno é uma enorme oportunidade de negócio e de emprego para quem quer se especializar nesse setor. É fácil perceber a diferença entre um motor a combustão e um motor de carro elétrico. A manutenção preventiva é mais simples por não ter tantas peças móveis, não ter tantas peças que têm desgaste. Porém, a manutenção corretiva é um pouco mais cara. Um carro a combustão normal ele vai ter óleo, ele vai ter correias, vai ter bombas, vai ter muitas peças ali que tem atrito. E isso acaba causando esse dano mais preventivo, né? Mais antecipado. O Jorge e outro mecânico desta rede de 8 oficinas foram enviados para fazer um treinamento de 15 dias numa montadora de carros elétricos em São Paulo. Ele aprendeu a usar luvas de borracha para evitar choques, a trabalhar com ferramentas revestidas com material isolante e trouxe conhecimento para repassar aos outros mecânicos. Tivemos que fazer um investimento na aquisição de ferramentas específicas para atender esse tipo de demanda. É uma decisão estratégica importante, pensando principalmente no futuro, e é um valor considerável. Entre os equipamentos necessários para a manutenção estão os elevadores e o scanner, que faz o diagnóstico da saúde da bateria elétrica. A reposição de peças ainda é uma preocupação. Tem alguns centros automotivos que estão se preparando, já estão praticando, né, mas ainda com uma certa dificuldade no fornecimento das autopeças. Eu creio que em pouco tempo a gente vai estar aí, digamos que, normalizando essa questão de peças de reposição para esses veículos. Os carros elétricos respondem por 15% do movimento na oficina e a procura só vem crescendo. Em Pernambuco estão circulando quase 23 mil veículos eletrificados, um crescimento de 189% em relação a fevereiro de 2024. Apesar de representarem pouco mais de 0,5% da frota do estado, o crescimento tem chamado a atenção de quem é do ramo. Em média, os carros elétricos têm 8 anos de garantia ou até 160 mil quilômetros rodados. Mas esse prazo de validade já está vencendo para alguns modelos e marcas. Por isso, alguns clientes estão buscando atendimento fora das concessionárias. E as oficinas especializadas se prepararam para esse momento. Acreditamos que essa demanda vai desaguar em centros automotivos e oficinas que estiverem devidamente qualificadas para atender esse tipo de demanda. A realidade é diferente para as pequenas e grandes oficinas, mas elas concordam num ponto: é preciso se apressar para atender a nova frota dos carros elétricos. O investimento é alto, né? Exige muito conhecimento tecnológico. E nós estamos buscando isso, para que nós, junto à Federação do Comércio, ao SENAC, poder estar produzindo cursos direcionados à manutenção de veículos elétricos.
A B1 agora vai para um rápido intervalo e na volta tem a B Esporte. A gente vai trazer informações atualizadas sobre o Campeonato Pernambucano. O seu A1 volta já já. A B1 de volta, agora 12h52. Vamos dar uma olhada no trânsito? Você acompanha aí agora imagens ao vivo da Avenida Agamenon Magalhães, no cruzamento com a Gonçalo Coelho. No Maurício de Nassau, essas aí são imagens do Centro Integrado de Monitoramento. Trânsito fluindo normalmente no bairro Maurício de Nassau, nesse momento, nesse trecho aí, que compete à Avenida Agamenon Magalhães com a Gonçalo Coelho. Seguindo com o seu AB1, porque vamos agora de AB Esporte, Herbert Ramos está chegando ao vivo aqui comigo para a gente falar sobre o novo Campeonato Pernambucano, uma competição que já está animando os torcedores da região, não é isso, Herbert? Conta tudo para a gente. Boa tarde para você. Boa tarde, Jaira. Boa tarde a todos que acompanham o nosso AB1. Esse novo estadual está cercado de mudanças, algumas dúvidas e a promessa de revelar ainda mais talentos da nossa região. A gente preparou um resumo sobre o assunto e você confere agora. Minha gente, o Campeonato Pernambucano tá mudado, viu? Para começar, agora não tem mais separação por divisões. Todo mundo faz parte da elite. O nosso querido Galetão será dividido em 2 turnos, com o primeiro deles começando já agora em outubro. Cerca de 30 times devem participar dessa primeira fase. Pode isso? Não é muito time não, minha gente? E olha, tem um detalhe importante. A Federação Pernambucana determinou que todos os times que vão participar desse primeiro turno do novo Campeonato Pernambucano precisam ter pelo menos 10 jogadores do elenco formados na base do próprio clube. Isso dá cerca de 1/3 do elenco, que tem em média 25, 30 jogadores, ou seja, a garotada vai brilhar. E é pensando nisso que alguns times já estão de olho no desenvolvimento da meninada. O Porto, aqui de Caruaru, por exemplo, acertou com o técnico Roberto Neves, que foi um dos responsáveis por levar Douglas Santos, lateral esquerdo da seleção, para o futebol profissional. Que moral, hein? Será que nós vamos ver mais uma joia surgindo por aí? Esse novo Campeonato Pernambucano também vai ser especial por marcar o retorno de clubes tradicionais do estado, que por algum motivo tinham ficado de fora de outras competições. Salgueiro, Serra Talhada e Serrano devem voltar com tudo. Pelo menos participaram da reunião inicial da Federação Pernambucana para discutir como é que vai ser esse campeonato. Inclusive, uma nova reunião já está prevista para o começo de agosto e deve pôr fim a várias dúvidas. Teremos fase de grupos, turno único, enfim, muita coisa ainda a esclarecer. Mas fato é que esse novo Campeonato Pernambucano já está dando o que falar. E a gente vai seguir acompanhando tudo por aqui, na telinha da TV Asa Branca. Então, simbora atrás de novidades. Bacana demais. E por falar em novidade, tem uma mudança importante relacionada ao prazo para que os clubes confirmem a participação no novo Campeonato Pernambucano. Já é destaque lá no GE Caruaru e região essa notícia. O período para a confirmação da presença de cada clube no novo estadual foi estendido. Agora vai até o dia 14 de agosto. Antes, o prazo era até o dia 7. No texto mais recente que a FPF enviou aos clubes, a federação confirmou o adiamento da reunião com os times confirmados no novo estadual. Antes estava marcado para o dia 10, agora o novo encontro passa para o dia 17 de agosto. A competição está prevista para ser realizada entre os meses de outubro e dezembro. Os 3 melhores times avançam para a segunda fase do estadual, que será disputada em janeiro. E nós vamos seguir acompanhando tudo, noticiando aqui no AB Esporte e também no nosso portal. GE Caruaru e região fica o convite para todo mundo acessar e ficar bem informado com os destaques, em especial do esporte aqui no interior. Já era, vou ficando por aqui. Até a próxima. Até a próxima, Herbert. Valeu, muito obrigada pela sua participação.
E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Almir Villanova e Moisés Rush vão estar ao vivo na 42ª rodada de negócios da moda em Pernambuco, que acontece lá no Polo Caruaru. Eles vão conversar com Gilson Gonçalves, especialista do Sebrae Pernambuco na indústria de confecção, e com Vanberto Barbosa, que é coordenador executivo da rodada de negócios da moda em Pernambuco. O Panorama CBN começa às 2 horas da tarde na rádio que toca notícia, 89,9 FM. Seu AB1 de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde e já deixo o convite para a gente se encontrar logo mais no AB2, depois da novela A Nobreza do Amor. Até lá!